O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a sua saudação, a saudação de Maria, a criança pulou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta, filhos e filhas, uma festa que se liga estreitamente, indissoluvelmente à outra, a que corresponde à Imaculada Conceição de Maria, aquele dogma que diz ter Maria nascido sem pecado. Hoje celebramos a sua assunção, sua ida para junto de Deus no céu, em corpo e alma, para ter lá a sua glória junto de Deus. Porque estes dogmas estão assim estreitamente unidos. Pensemos, porque Adão pecara, todos os homens trazem consigo o pecado. Este pecado como que enraizado ficara na natureza humana. Consequência do pecado, a morte. A morte não fora pensada por Deus para a natureza humana. Deus não pensou a morte para o homem. Pensou-o junto de si, tão somente consigo. O homem de Deus se afastara em razão do pecado que cometera. O pecado, bom, resulta da desobediência. Aquele que desobedece sabe a ordem, ou seja, sabe a vontade daquele a quem desobedecera e faz exatamente o contrário. Porque uma mãe diz assim ao filho: você está me desobedecendo muito, menino. Por que ela o diz? Porque o filho sabe qual é o desejo da mãe, sabe qual é a vontade sua e o que ela pusera como certo, e o filho descumprira. Então diz-lhe: você está me desobedecendo. É como se nas entrelinhas houvesse a seguinte expressão: você sabe o que eu quero, você sabe o que lhe pedi, você sabe o que eu esperava me desse, e você não o fez, desobedeceu-me. Assim o homem original, esse Adão de quem falamos,
saíra das mãos de Deus incólume, ou seja, sem pecado, pleno de uma alegria que de Deus recebia, e espargindo esta alegria, essa felicidade, essa satisfação, essa saciedade ali ao redor seu. Não obstante, deixara o homem de ter os seus olhos fixos em Deus e passara estes olhos a se debruçarem sobre vontade própria. Vamos entender isso. Como eu disse, Adão pecara, por conseguinte, todos os homens trazem consigo o pecado. Como tirar o homem dessa condição? Como tirar o homem desse pecado em que enredado está? É como se o homem se pusesse nas malhas deste pecado, e é preciso removê-lo de lá. E Deus tira-nos a todos do nosso monturo, dessa indigência em que nos pusemos em razão da desobediência que deliberadamente assumimos, porque pecamos. Como faz Deus isto? Pensemos assim, filhos e filhas. Lá no jardim, no Éden, relembremos essa narrativa, está o homem feliz na presença de Deus. O inimigo, o demônio, ali representado pela serpente, tem inveja do homem, não gosta da maneira como Deus o trata. Deus tem um amor único pelo homem, singular, especialíssimo, e isso desagrada ao inimigo. Não gostaria o inimigo de ver Deus deixando-se envolver por uma criatura sua, pelo homem, e não por ele, anjo decaído. Que coisa! Então o que faz o inimigo? Como serpente, à espreita fica, com vistas a apanhar o homem numa cilada. E na primeira oportunidade que tem, esse inimigo apresenta ao homem 3 tentações. A primeira das tentações versa, amados e amadas, sobre a desconfiança. Lembremos-nos todos, Deus diz ao homem: eu vos proíbo de comer do fruto daquela árvore que está no centro do jardim. Caso a comais, morrereis por certo. Havia ali quantas árvores? Quantos os frutos? Só não poderia o homem comer daquele fruto. E o que fizera o inimigo? Aproximara-se dele e lhe dissera: Deus te mentiu, não é nada disso. Tu não morrerás se comeres daquela árvore cujo paladar te é proibido. Ou seja, vem a desconfiança, a incredulidade. Pensar o homem nessa hora: será? Por que Deus haveria de me mentir? Se ele diz me amar e me esconde algo, então esse amor não é total. Se ele mente para mim, isso não está certo. Pronto, vem a desconfiança. Teria mesmo Deus me mentido? Dito a mim o que não corresponde com a total verdade? E aí segue o inimigo com a segunda tentação. Inculca no homem a soberba. Mediante que palavras? Dizendo ao homem: tu não apenas não morrerás se comeres daquele fruto, como serás como Deus. Pronto. Crescera no homem a ambição, aquela soberba de se dizer autossuficiente. Então se eu comer desse fruto, serei como Deus, não precisarei mais me reportar a Ele, dizer-lhe as coisas que faço, perguntar-lhe o que fazer. Eu saberei tudo, como Ele o sabe, e serei independente, traçarei os meus próprios caminhos. Não precisarei pedir permissão. Então, isso é o que farei. Segue a terceira tentação.
Que consequência é das duas primeiras? Qual seria ela? A desobediência. É como se ali dissesse o diabo ao ouvido e coração do homem: então, o que estás esperando? Desobedece, come, vê. E de verdade, ao comer do fruto, ele viu que estava nu, mas ele sempre estivera nu. Deus assim o fizera. E com o homem nu, relacionava-se. O homem que sempre estivera nu, agora assusta-se com a sua nudez, cobre-a porque tem vergonha quando Deus dele se aproxima. O que significa essa nudez? Que quisera o homem esconder e dela se envergonhar. A amizade do homem com Deus era tão íntima, tão total, tão abrangente, que o homem só tinha olhos para Deus. A partir do momento que pecara, desobedecendo a Deus, querendo tornar-se como Deus, antes de Deus, sem Deus, e o que é pior, contra Deus, ele voltou os olhos para si. Ou seja, voltou os olhos para as suas coisas, para os seus interesses, criando-os e, por conseguinte, distanciando-os de Deus. Distanciou os seus interesses dos interesses de Deus, fazendo-os contrários aos interesses de Deus. Essa distância causou a morte do homem. Como assim, Padre? Pensemos. Em Deus, vida há. Quando Deus expande esta vida para além de si, surge a criação. Então, se em Deus vida há, fora de Deus e sem Deus, vida não existe. E caso exista, porque Deus a criou, longe de Deus essa vida fenece, murcha, morre. É como pensar no galho qualquer de árvore. É como pensar numa roseira que acaba de nos dar uma rosa desabrochada. Basta cortá-la e ela, em pouquíssimo tempo, murcha. Está longe daquela que lhe dá a seiva. Por conseguinte, em razão do pecado, o homem se afastara de Deus. Não fora Deus que se afastara do homem. Deus sempre quis o homem consigo, e em razão disso, vai ao encalço do homem, vai à sua procura, mesmo quando o homem se afasta. E o homem se afastara porque se decidira por coisas suas, egoisticamente, e até maltratando os seus pares, os seus iguais, os seus semelhantes. Vamos mais longe. Ao longo da história, propuseram a Deus várias alianças para resgatar o homem, trazê-lo para os braços seus novamente. Essas alianças, a princípio, foram respeitadas, em seguida, porém, quebradas pelo homem, que mais uma vez desobediente se faz, que idólatra se põe, e por conseguinte comporta-se, como vemos no Antigo Testamento, como uma prostituta, que tendo a Deus, busca outros deuses, que tendo a Deus que lhe satisfaz, busca outras tantas satisfações, zombando de Deus até e pondo-se contra ele. Deus não se dá por vencido, vai ao encalço do homem, quer salvá-lo. Resta-lhe, pelos planos sábios seus, enviar o próprio Filho para nos salvar. Profetas vieram e foram desprezados, desconsiderados, humilhados, maltratados e mortos. Então Deus envia o próprio Filho, esperando que o homem o escutasse. E Jesus é esse Filho de Deus, é o Verbo que se encarna. Vamos pensar assim, na escola que aprendemos acerca dos verbos. Depois eu prometo higienizar as minhas mãos antes de qualquer outra atividade, tá bem? Não tocar a máscara.
O que nós aprendemos acerca do verbo na escola? O verbo no infinitivo: correr, amar, socorrer, perdoar. Esse é o verbo no infinitivo. E aí nós o conjugamos: eu perdoo, eu perdoei, eu perdoarei. Assim é o verbo de Deus, que está no infinito, no céu. E quando vem à terra assumir a nossa carne, ele então se conjuga no tempo. Então é o verbo de Deus que, encarnado, conjuga-se no tempo. Está conosco. Está conosco. E quando o verbo se encarna, assume a nossa natureza para, morrendo a nossa morte, vencê-la e então nos dar a vida a partir da sua, com origem na sua. O que isso significa? Deus, o Pai, quer enviar o Filho, mas de onde nascerá esse Filho seu? Senão de um ventre incólume, de um ventre imaculado, de uma mulher sem pecado. Ontem, na missa da vigília, nós assim cantávamos no Salmo, acerca da arca da aliança. Os hebreus tinham a arca como sagrada, porque era uma caixa, e por isso arca, que continha a lei de Deus, aquelas leis, aqueles mandamentos dados por Deus a Moisés, e escritos esses mandamentos na pedra, ali gravados, como queria Deus gravar a sua lei no coração humano. Tão importante esta lei, que guardada era numa arca e tida como o próprio Deus habitando no meio do seu povo. Se o povo tinha tendas, a arca tinha uma tenda só para si. Estando ela ali, consideravam como sendo Deus propriamente presente. Ontem cantávamos no Salmo que nós temos uma nova arca, que traz em seu bojo a definitiva e mais perfeita aliança, o próprio Cristo. Ou seja, é o Pai que sela com o homem uma aliança em seu Filho Jesus e guardou essa aliança nessa arca, o ventre virginal de Maria. Se os hebreus tratavam com tanto respeito, veneração, carinho aquela arca, tratemos assim a Maria, que é esta arca que trouxe em seu bojo, em seu ventre virginal, o Salvador nosso. Mas esta mãe é criatura, não é? Como vimos lá no início, Adão pecou, todos os homens trazem consigo o pecado. Mas Maria é criatura, é uma mulher, haveria de trazer consigo o pecado do homem, e ela não o traz. Por que será? O Pai, antecipando-se à redenção que o seu Filho vai operar, em vista mesmo destes méritos, plasma, cria, pensa Maria e a faz sem pecado. Então não é erro dizer que Maria é a primeira remida, que antes mesmo da redenção se operar, ela fora liberta do pecado, por especial graça de Deus, com vistas ou em vista dos méritos do seu Filho Jesus, daquele que lhe nasceria do ventre. Olha que coisa! Vamos entender isso na seguinte expressão, que outrora pensei e disse, vai servir para explicar. Pela ordem cronológica, a mãe precede o filho na existência, não é? Primeiro a mãe, depois o filho, não é assim? Primeiro nasce a mãe, ela existe, depois o filho. Então, na ordem cronológica, a mãe precede ao filho na existência. Logo, aquele que nasceria do ventre de Maria, o Cristo Jesus, não poderia trazer na sua carne que ele recebera da sua mãe, o pecado que ele veio apagar. Ele veio apagar, aniquilar o pecado. Não poderia trazer ele na sua carne, que receberá da mãe, esse pecado que ele viera aniquilar, anular.
Por isso, já de Maria recebera a carne incólume, sem pecado, porque ela fora concebida por Deus sem pecado, nascera sem pecado. E o nascimento de Maria se deu sem pecado, não por méritos seus de Maria, senão por graça especial de Deus e mérito do seu filho, que dela nasceria. Mas, bonito, Maria se preservou do pecado a vida inteira, por méritos próprios, esforços seus, associados à graça que Deus lhe dera, porque Maria poderia pecar e não pecou. Porque muitos, também cristãos católicos, incorrem um erro muito sério, pensar assim: Maria nasceu sem pecado porque Deus assim a fez. E aí, ao longo da vida dela, foi sempre manipulada por Deus, não tinha vontade de pular pretinha, e ela usou dessa vontade própria e da liberdade que Deus lhe dera para se decidir por aquilo que Deus queria, como nós deveríamos fazê-lo. Explico: Maria poderia ter pecado, poderia. Vamos pensar assim: está ela para dar a luz ao filho, o filho. Estão longe de casa, estão em Belém. Eles moram em Nazaré. Pois bem, em Belém, Maria poderia dizer assim a José: não, José, não, isso não é justo. Nós preparamos tudo para o nascimento do menino, e agora estamos longe de casa e ele vai nascer. Batemos em algumas portas e ninguém nos abriu. Resta-nos o quê? Esse coxo para eu deitar o filho? Não, isso não está certo. Deus dissera que nasceria o Salvador, o Rei, e ele vai se deitar aqui? Não é sequer um quarto aconchegante, é um lugar onde os animais dormem, comem. Não quero isso. Poderia ter se recusado. E depois do nascimento do menino, José acorda à noite e diz a Maria: Maria, pega o menino, temos de fugir. Há quem queira matá-lo. Era Herodes querendo matar o menino. Maria poderia ter dito assim a José: José, convenhamos, eu não vou sair daqui não. Sair de casa em fuga lembra culpa, e culpa nós não temos. Se alguém quer matar o menino, bom, que Deus dê um jeito nele, nesse que quer ser o assassino. Eu não vou sair de casa. Para onde? Para o Egito. E quanto tempo? Não. E as minhas coisas? E no que você vai trabalhar para nos sustentar? Não, José, se Deus não pensou estas intempéries, é bom que pense agora, porque eu estou fora. Ela poderia. Fez nada disso. Simplesmente assentiu, porque sabia de onde lhe vinha a proposta. Era de Deus, e Deus cuidaria. E nós pegamos exatamente fazendo o que Maria não fez, dizendo: não, isso não, Senhor, não, eu já rezei, já pedi, já fiz sacrifício, já acendi vela, fiz novena, fui Aparecida em Romaria, e a coisa ainda não melhorou, estou fora. Porque não entendemos, porque os desígnios de Deus são insondáveis, porque não cabem na nossa inteligência, então deixamos. Maria, que fora concebida e nascida sem pecado, não por mérito próprio, mas por graça especial de Deus, mérito do filho que lhe nasceria, permanecera sem pecado, aí sim, por mérito seu, esforço seu, associado à graça que Deus lhe dava. Padre, até agora, a essa altura da homilia, o senhor ainda não falou da Assunção. Fala agora. Exatamente, a Assunção está associada a essa concepção, essa conceição imaculada de Maria. O pecado não tem como consequência a morte? Tem. O homem original, criado por Deus, sem pecado, como seria a sua existência? Se ele não tem pecado, não morre. E não morrendo, o que acontece com ele? Ele adormece aqui na terra e desperta no céu. Era para ser assim. Era para ser assim. Um adormecer na terra com um despertar no céu. Maria é a figura do homem original. Maria é
o que o homem original fora, mas perdera. Ela é sem pecado. Quando terminou a sua existência aqui na terra, cumpriu a sua missão, ela como que adormeceu aqui e despertou no céu, com seu corpo e alma incorruptos. Porque se eu disser que Maria morreu e estava já no céu, vamos dizer, nós também, isso nos vai acontecer. Nós ouvimos hoje numa das leituras: Cristo ressuscita, primícias dos que adormeceram, depois os que são de Cristo. Ora, o primeiro a ser de Cristo, quem dúvidas disso tem? Maria. Então ela também ressuscita, e nós ressuscitaremos. Mas ela, com ela, algo diferente se fez. Vamos pensar. Em 1950, em 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII publicou a bula Munificentíssimos Deus. Por meio dessa bula, ele proclama o dogma da Assunção de Maria. Na bula, vemos a expressão: terminada a sua caminhada na terra, terminada aqui sua existência, Maria for assunta ao céu em corpo e alma, para junto de Deus, para a glória de Deus. Observem, ali não está escrito depois que Maria morreu, terminada a sua existência. Então não disse morreu. E existem duas correntes na igreja. Uma que diz: não, Maria morreu, claro, ela não tem pecado. Mas Jesus também não tinha pecado consigo e morreu, porque ela viria de ter esse privilégio de não morrer. Outra corrente diz: não morreu, preservada do pecado, ela adormeceu e despertou no céu, como nós vemos lá ao longo da história da igreja. Maria adormecida, a dormição de Maria, ela como que adormece aqui e desperta no céu. Não importa se ela morreu ou não, o fato é que ela está no céu com o mesmo corpo que aqui tivera. Mesmo corpo que aqui tivera. Eu vou dizer em rápidas palavras e concluo a homilia. Observem, filhos e filhas. Maria, que adormece aqui e desperta no céu, ela então, ao morrer, se morreu, ela não vai à mansão dos mortos. Ela não desce à mansão dos mortos. Portanto, o seu corpo não experimenta putrefação, não se desfaz, não se decompõe. Ela não passa um instante sequer sob o solo, morta. Ela desperta no céu. Como ela está com o seu corpo no céu? Agora o mais belo, a meu ver, o mais belo. Se você pensa sua mamãe doente, o que você faz? Você tenta tirar da mamãe com suas próprias mãos a dor de que acometida é. E ao pensar que a nossa mãe venha a ficar doente, nós já nos afligimos. Mas podemos fazer pouco pelas nossas mamães, com nossas próprias forças. Jesus pode fazer pela mãe sua. Então vamos pensar, toda a beleza está em Maria. As mais ricas virtudes estão em Maria. Jesus queria ter consigo no céu a mãe tal como ele a conheceu na terra e a teve aqui na terra. Não dá para imaginar isso? Não era mesmo possível que aqueles olhos, os olhos de Maria, que tantas vezes olharam para Jesus, que tantas vezes o seguiram diligentemente por onde ele ia, enquanto pequeno, enquanto criança, ficassem opacos por força da morte. Jesus não ia permitir isso. Não poderia Jesus permitir que aqueles lábios, os lábios da sua mãe, que tantas vezes disseram o seu nome quando ele era pequeno: Jesus, onde está você, meu filho? E que tantas vezes se moveram nas mais ricas, belas, formosas, perfeitas preces, ficassem pálidos por força da morte. Não poderia mesmo Jesus permitir que aquelas mãos, que tantas vezes o tocaram, que o auxiliaram nos primeiros passos e que o ergueram nos primeiros tombos enquanto criança levou,
e que também se uniram, se justapuseram para as mais belas preces ficassem paralisadas, inertes, inanes, em razão da morte. E o mais belo, não poderia Jesus permitir que aquele coração que só pulsou por Deus e para Ele, e passar a pulsar pela humanidade inteira a partir da cruz, ficasse agora paralisado para sempre. Esse coração tinha de ser o mesmo. O que pulsou aqui havia de pulsar no céu, pelo Filho, por Deus e por todos nós que cá na terra ainda estamos. Uma irmã de Maria de Schoenstatt, falando da Assunção de Nossa Senhora, tinha consigo a sobrinha pequena, e quando chegaram em casa, a sobrinha dissera: tia, agora eu sei o que é essa Assunção da Mãe do Céu. E a tia, irmã de Maria, diz à sobrinha: ah, é? Então explique para a tia. Tia, é assim, Jesus não é o Filho de Deus? É. E não é o Filho de Nossa Senhora? É. Jesus não morreu primeiro? Sim. Ele ressuscitou? Sim, ressuscitou. Então, ele já estava no céu. Então ele veio aqui para buscar a mamãe, para morar com ele. É isso. Resumindo, Jesus veio buscar aqui na terra a mamãe sua, para que ela morasse com ele no céu, do mesmo modo como aqui na terra ele com ela vivera, com aquele mesmo corpo, com os mesmos traços, com as mesmas belezas, virtudes e qualidades. Nós temos uma mãe que lá em Caná da Galileia pediu pelos noivos ao Filho e hoje está no céu pedindo ao Filho por nós, por todos nós. Nós temos essa mãe cujo coração é o mesmo que pulsava aqui por Deus, pulsando por nós no céu. Se não é dela? E o nosso caminho é esse também, ir para lá. Como é que nós estamos fazendo estes passos? Sei que uma homilia não pode ser tão longa, mas eu não podia deixar de dar estes todos os detalhes nesta festa tão especial que é a da Assunção de Nossa Senhora.